Boa noite, gente. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, todos estejam tranquilos. E cá estamos começando mais uma reunião de jovens do Ministério Forasteiros. E é muito difícil a gente começar mais uma reunião nesse modelo que nós estamos fazendo já há algum tempo, sem falar do momento que a gente está vivendo, né? Mas eu realmente não queria começar mais essa reunião falando sobre isso, porque todos nós já sabemos o que nós estamos vivendo, todos estamos inseridos nisso. Cada um de nós tem as suas dificuldades nesse momento, os seus medos, as suas inquietações. Com certeza isso não é algo exclusivo de ninguém. Estamos passando por isso juntos. Então eu queria propor que a gente não olhasse para a circunstância nesse momento e nem pensasse nisso, mas que a gente olhasse diretamente para o nosso Deus, diretamente para a pessoa de Jesus Cristo. E para isso eu queria ler o texto que o Ed leu no domingo passado, no culto do domingo passado, que é o de 1 João, capítulo 1. Eu vou ler dos versos 1 ao 5. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e que não há nele treva nenhuma. Amém, queridos? Então, esse é o nosso Deus é um Deus de luz. Nosso Deus é um Deus eterno, imutável, presente e constante. Então, a despeito de toda a dificuldade que a gente tem passado, e muitas vezes essa dificuldade acaba atingindo até mesmo a nossa própria relação direta com Deus, eu falo isso por mim, então, que os nossos olhos, dia após dia, se levantem para o nosso Pai, que a gente coloque nossos olhos, as nossas preocupações, o nosso coração, o nosso entendimento nas mãos dele. Esse é o nosso Jesus Cristo e a comunhão deve levar a esses passos de fé maiores, a esses passos de confiança. Amém? Então essa música fala sobre isso. Jesus Cristo é o nosso resgate, é a resposta de Deus a todo esse problema que a gente se encontra. Beleza? Entre nós ele habitou, e a sua morte a história mudou. Ensinou os homens a viver e amar, e a vida eterna como alcançar. As suas palavras eram vida e poder, e venceu a morte por mim e por você. Nome sobre todo nome, Jesus, o Filho de Deus, autoridade e resposta a todo que nele crê. Nome sobre todo nome, Jesus, o Filho de Deus, autoridade e resposta a todo que nele crê. A todo que nele crê. O amor de Deus é Jesus, resgate de Deus é Jesus.
Deus, autoridade, resposta a todo que nele crê, nome sobre todo nome, Jesus o Filho de Deus, autoridade, resposta a todo que nele crê, a todo que nele crê. O amor de Deus é Jesus, resgate de Deus é Jesus, e a resposta de Deus é Jesus. Quero encontrar meu lugar, onde vou te ver, onde quero estar. Vou deixar tudo que vivi, tudo que conquistei. Não há nada que eu queira mais. Andar nas ruas com você, sentar e ouvir a sua voz. Não há mais nada a temer, só quero ir te ver voar além, voar além, além do que os meus olhos hoje podem ver, na certeza de poder chegar junto a você. Um instante tento imaginar tudo que vou viver em outro lugar junto com você. Não me culpe, já não tem valor diante do que é pra mim. O que vejo aqui não me importa mais. Andar nas ruas com você, sentar e ouvir a tua voz. Não há mais nada a fazer, só quero ir te ver voar além, vou te encontrar, voar além, num santo lugar, além do que os meus olhos hoje podem ver, a certeza de poder chegar junto a você, além do que os meus olhos hoje podem ver,
a certeza de poder chegar junto a você. Oi pessoal, eu estou aqui para a nossa terceira reflexão em cima do tema A Melhor Igreja. O Chan, no primeiro dia, falou sobre a igreja invisível, a igreja universal. Não gosto muito desse tema por motivos óbvios. Então ele falou sobre a igreja invisível e a igreja visível, que é a igreja local, e que não há como fazermos parte da igreja invisível sem estarmos inseridos na igreja local. Falou também sobre como a igreja primitiva vivia em comunhão, alegria e serviço mútuo e amor, não é? E citou também que muitas vezes a igreja também pode ter problemas, nenhuma igreja é perfeita. E citou até o exemplo da Arca de Noé, que eu achei muito legal, e como lá dentro não devia ser nada agradável, com aquele monte de animal lá e tudo mais, mas que aquilo estava sendo a salvação deles. O alemão, por sua vez, falou sobre dois ambientes que Deus providenciou para atingir o seu propósito com as nossas vidas, que é sermos semelhantes a Jesus. E esses dois ambientes seriam a família e a igreja local. Comparando a família com a igreja local, mostrando como existem coisas que são comuns às duas coisas, né? A família e a igreja. E hoje eu quero entrar então, especificamente, atacar o tema A Melhor Igreja Local. Ora, se tem tantas igrejas, né? Tantas igrejas com tantas formas de trabalhar, com características diferentes. Então, claro que vem para nós a pergunta, qual é a melhor igreja? Qual igreja eu devo escolher? E para respondermos essa pergunta, é preciso que a gente entenda o que significa ser melhor. O que é uma igreja melhor? Uma igreja boa? Quais são os quesitos que classificam uma igreja como boa ou não? E eu queria fazer uma brincadeira aqui. Vamos dizer que eu, como pastor, sei lá, eu enjoei da missão e eu resolvi agora fazer uma igreja, fundar uma igreja, montar uma igreja minha. Então, eu quero que seja uma igreja boa, uma igreja que atrai as pessoas. E eu tenho dois critérios, então, para decidir, para formar essa igreja. Um critério é o critério humano, o critério secular, com valores da sociedade atual, das pessoas, do que as pessoas querem. Hoje as pessoas são individualistas, não é? Elas têm a centralidade do seu eu, é o humanismo, o homem no centro. Ele deve ser agradado.
Então a igreja, a minha igreja que eu vou formar, eu quero agradar as pessoas, quero agradar os membros para que eles se sintam bem. Então, que a gente tenha, por exemplo, as reuniões, vou decidir o horário da reunião, tem que ser um horário conveniente, que não atrapalhe as outras atividades das pessoas. No domingo muito cedo, por exemplo, nem todos gostam de levantar cedo, às vezes ficam até tarde aí nas festas, ou então gostam de levantar no domingo para ir jogar tênis, ou para fazer um esporte, fazer a sua corrida. Então é bom que eu escolha um horário que seja conveniente, que não atrapalhe ninguém. Também preciso ter um salão bonito, um salão moderno, num point legal da cidade, e ali eu quero colocar cadeiras estofadas, eu quero colocar ar-condicionado, né? Quem sabe um baita estacionamento, porque as pessoas hoje têm carro, um playground para as crianças, quem sabe até uma lanchonete, né? Para a gente ter um lanche depois do culto. E o culto, enfim, tem que ser aquele culto show, aquele culto bonito, que não seja muito demorado, que tenha bastante música, sabe? E música boa, de qualidade, com uma banda muito boa, técnica, com instrumentistas bons e cantores bons e que cantem principalmente os hits gospel do momento, né? As coisas da moda. Assim deve ser o nosso culto. Uma palavra mais curta, não seja muito comprida, muito longa, que não agrade as pessoas. Uma palavra que seja boa, que fale sobre vitória, que fale sobre prosperidade, não é? que fale sobre as promessas de Deus. Evitar temas assim muito absolutos, mandamentos muito pesados, né? Palavras de exortação que desagradam as pessoas. Tem que ser algo, as pessoas têm que sair felizes, contentes do culto. Os temas devem ser atuais, né? Por exemplo, diversidade, racismo, sei lá, coisas assim, não é? Temas atuais que as pessoas estão preocupadas com elas, né? O pastor, por exemplo, eu não sei, eu ficaria lá mais profundo, eu ia arrumar alguns pastores mais jovens, pastores mais descolados, né? Que usem assim uma roupinha, uma calça jeans rasgada no joelho, sei lá, para atrair mais jovens, né? Principalmente vocês. E ter muita oração assim de libertação, de cura, coisas que façam as pessoas se sentir bem e que promovam esse sentimento de que eu posso, aqui nessa igreja, ser feliz. E por último, eu ia usar um pouco de marketing, né? Afinal, eu estudei propaganda, eu ia escolher um nome para a igreja bem legal, assim, quem sabe colocar uma palavra em inglês, pelo menos, church, alguma coisa assim, um logotipo bem chamativo, né? E muita tecnologia, redes sociais, essas coisas que são modernas. E assim seria a minha igreja, eu acho que ia ficar lotada, ia ser uma igreja considerada muito boa. Agora, isso não quer dizer que essas coisas todas sejam ruins. Um salão bonito, uma banda boa, uma música de qualidade, cara, isso aí é muito bom. Eu não desprezo, não, gosto muito, acho que deve ser assim. Mas essas coisas não são essenciais. Não são essenciais. Então, acho que eu prefiro ir para o critério bíblico e não esse humano. E esse critério eu vou pegar na passagem de Efésios, capítulo 4, de 1 a 16. Efésios é uma carta a uma igreja local, a carta de Paulo, e metade de Efésios é bem teológico, fala muito, inclusive, sobre a igreja invisível. Mas a segunda parte é uma parte mais prática, que fala sobre relacionamentos, fala sobre a vida pessoal, a vida familiar, a vida profissional e a vida na igreja, o funcionamento da igreja, no capítulo 4. Então é aí que eu vou pegar. A primeira característica, e são 3 que eu vou colocar.
de uma igreja boa, biblicamente falando. A primeira característica é a unidade. A unidade. E aqui eu vou ler no capítulo 4, versículo de 1 a 6. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, está sobre o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então ele está falando aqui sobre a unidade da igreja. Sabe, uma igreja que está competindo com as outras, que quer ser melhor do que as outras, isso é muito comum hoje. As igrejas estão competindo entre si, às vezes roubam até membros uns dos outros para ficar maior, para dizer, olha como nós somos melhores. A igreja que está fazendo assim, ela não está colaborando de forma alguma para preservar a unidade do Espírito. A unidade, segundo esse texto, já existe, a unidade da igreja invisível. E ela deve ser estabelecida na igreja local também, ela deve ser preservada na igreja local, a unidade do Espírito. E essa passagem fala de algumas qualidades, por exemplo, humildade, longanimidade, mansidão, que são frutos do Espírito Santo. Então, uma igreja de qualidade é a igreja que promove a ação do Espírito Santo na vida dos seus membros. É uma igreja que busca a manifestação do Espírito Santo na vida dos seus membros, os dons, os frutos. E a busca, então, de uma vida cheia do Espírito Santo. Para isso, oração, ensino e etc. A comunhão. Como é importante a comunhão. E a comunhão, a unidade depende da comunhão. E a comunhão da convivência dos irmãos. Da expressão de amor entre todos. É preciso que a gente esteja junto, vivendo, convivendo, sem acepção de pessoas. Porque na igreja existem pessoas de todo tipo, de toda raça, de toda idade, de toda cultura, de classes sociais diferentes. E ali na igreja se estabelece essa unidade. Por isso, é importante que na igreja não se criem panelinhas, partidos, partidarismo. Então, a igreja ela tem departamentos, por exemplo, dos jovens, os forasteiros, tem as ovelhinhas das crianças, tem o grupo das mulheres, tem os grupos caseiros, tem os líderes, os mais velhos. Isso tudo forma a igreja local. Então, um grupo só, isolado, não forma a igreja. Ele não pode viver isolado. Ele tem que participar para colaborar com a igreja local, com a totalidade do corpo de Cristo, funcionando como uma parte do corpo de Cristo. É muito perigoso isso, às vezes um grupo começa a ficar só entre eles e isso não gera comunhão e não gera unidade no corpo de Cristo. O serviço mútuo, por exemplo, vocês jovens colaborando no trabalho das crianças, como tem feito, no ensino dos adolescentes, promovendo, quem sabe, acampamentos para eles também, e possam também colaborar no louvor, como tem feito. Então, é o serviço mútuo, a prática dos mandamentos recíprocos, a oração uns pelos outros, o servir uns aos outros, o apoiar uns aos outros. Tudo isso é o que deve atrair as pessoas para a igreja, e não apenas aquelas coisas materiais de estrutura, coisas físicas. A segunda característica, além da unidade, é a
qualidade. E a qualidade começa pela pregação de Jesus Cristo como Senhor, como autoridade máxima. É o evangelho do reino sendo pregado. Eu vou ler o versículo, a partir do versículo 7 ao 10 do capítulo 4 de Efésios. Diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha, Jesus concedeu. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Jesus tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Tudo pertence a Ele, e Ele enche todas as coisas. Ele é a autoridade máxima, e Jesus tem que ser pregado assim, numa igreja de qualidade, numa igreja boa. O evangelho do reino, do senhorio de Cristo, da obediência aos ensinos de Jesus. E para que isso aconteça, a passagem ainda fala sobre o funcionamento da igreja, como que deve ser esse funcionamento, para que essas coisas aconteçam, para que as pessoas venham a obedecer a esse Jesus Senhor, e não apenas Salvador. Então eu leio a partir do versículo 11 até o 15 do capítulo 4 de Efésios. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha só agora, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O próprio Jesus estabeleceu líderes, ministros na igreja, para trabalharem, para ensinarem, instruírem, admoestarem as pessoas, para que elas possam ser aperfeiçoadas para desempenhar o seu papel, o seu serviço ali no corpo de Cristo. E olha só o alvo: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, chegarmos a ser semelhantes a Jesus. O alemão falou sobre isso. A igreja local está aí, é uma forma como Deus usa para nos levar a ser semelhantes a Jesus. E ele continua no versículo 14: para que não mais sejamos como meninos, ou seja, crianças infantis, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Sejamos pessoas, discípulos firmes na palavra e na vontade de Deus, e não ficar correndo atrás disso, daquilo, apareceu ali um missionário, apareceu outro ali, olha, vamos lá e tal. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, uma igreja de qualidade, uma igreja que funciona e que tem os seus líderes e que tem a submissão dos seus membros. E aí isso vai provocar o quê? Uma qualidade na igreja. Aí o louvor vai ser um louvor autêntico. Sabe, aquele louvor em espírito e em verdade. O culto vai ser aquele culto para agradar a Deus e não para agradar a mim mesmo. Eu vou ao culto para agradar a Deus, para louvar a Deus, não para assistir um show da banda, não para encontrar apenas os meus amigos, mas para realmente adorar ao Senhor, aquele único que é digno de receber o nosso louvor. Esse louvor que não depende da forma que vem de fora, mas que depende daquilo que sai do nosso coração. Isso não importa se é num salão lindo, bonito, grande, ou se é num lugar pequeno, numa casa humilde, até debaixo de uma árvore. As pessoas vão saber louvar a Deus de toda forma. E outra coisa, o ensino, né? O discipulado que é levado a sério.
que leva tempo, que dá trabalho, que é um processo de aprendizado com exemplo do discipulador, com os estudos bíblicos. Sabe, hoje eu vejo que o discipulado caiu muito em qualidade, as pessoas não levam a sério, qualquer coisa é motivo para não ter o discipulado, e qualquer coisa é motivo para não estudar a palavra. Enfim, o discipulado é muito importante para a qualidade da igreja. Então, uma igreja de qualidade é uma igreja que reconhece a autoridade do Senhor, que prega o evangelho do reino, que tem discipulado verdadeiro e portanto, resultado, um louvor, uma adoração, um culto que agrada a Deus. E a última qualidade da igreja boa é a quantidade. A igreja primitiva crescia dia a dia, né? As pessoas eram atraídas. Então, no versículo 16, diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, de cada membro, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja cresce em número, mas aí por meios justos e honestos, pela demonstração de amor, pela ajuda mútua, pelo serviço, pela alegria sincera. Isso atrai as pessoas para a igreja. Conclusão que a gente chega que é o seguinte: a importância, meus queridos jovens, a importância de estarmos inseridos, participantes em uma comunidade local que promova a unidade, a qualidade e a quantidade. Sabe, a igreja deve ser aquela comunidade comum e da unidade, né? Comunidade onde a gente é alimentado, discipulado, disciplinado, edificado, cuidado pelos ministros, pelos líderes instituídos por Deus e juntos, onde nós participamos do ministério ou do nosso chamado, da grande comissão, que é levarmos o evangelho a todas as nações através do nosso testemunho e da nossa vida. Então, meus queridos jovens, para mim a melhor igreja é essa, que promove a comunidade, a unidade, a qualidade e a quantidade. As três coisas. E acrescento aquilo que já foi falado pelo próprio Chan e o alemão. A melhor igreja é a nossa igreja local, onde nós nascemos, onde nós estamos sendo cuidados, onde nós nos batizamos, onde nós somos conhecidos e conhecemos, somos tratados por Deus e pelos irmãos e convivemos em amor, atraindo outros para o Senhor Jesus. Ok? Espero que tenha sido bom e que você fique cada vez mais firme na igreja local, produzindo frutos, crescendo e que se torne uma pessoa semelhante a Jesus. Amém? É isso aí.